Que você permanecesse com a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra, para que o Senhor possa falar comigo e com você. Nós vamos ler de maneira alternada. Eu lerei os ímpares, os versículos ímpares, e eu peço que a igreja, por favor, leia bem alto e bem forte os versículos pares. Tiago, capítulo 1, 19 a 27. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua palavra e, amado Espírito Santo, precisamos do Senhor para transmitir e receber esta verdade. Fala a cada um de nós nesta noite e que saiamos daqui alimentados por Ti, para que possamos colocar em prática tudo isso que vamos aprender. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Se você não veio na semana passada, nós fomos encorajados a estarmos ou ficarmos alegres em meio às tribulações, às provações da vida. Esta nova mensagem nesta noite, nesses versículos, o Senhor fala abertamente para que eu e você estejamos prontos para ouvir e tardio para falar. Muitas vezes nós atropelamos os nossos pensamentos e isso não é bom, isso não faz bem. E aqui então Tiago está explicando aquilo que devemos fazer. E ele nos dá, logo de início, dois conselhos muito práticos. O primeiro é: fique quieto. É melhor você ficar quieto do que você falar muitas vezes. E o segundo é: ouça bem a palavra do Senhor. Não só ouvir a palavra, mas saber ouvir as pessoas, saber ouvir o seu irmão, a sua irmã, o seu cônjuge, aqueles com quem você vive, aqueles com quem você trabalha. Muitas vezes, por nós sabermos algo a mais que outra pessoa, pensamos que podemos atropelar as outras, e isso não é bom. Eu me lembro quando eu iniciei a minha trajetória profissional, e logo quando a gente começa, em alguns lugares a gente é muito zoado, essa é a verdade. A gente é pego para Cristo, e você já escutou essa expressão. E as pessoas querem fazer de nós um capacho. E logo com 15 para 16 anos, quando eu entrei no Bradesco em Itapeva, em 1988, as pessoas tinham o costume de fazer uma brincadeira com o novato. Então eu tinha que pegar a régua que media o imposto. Ou eu tinha que buscar algo lá no cartório que ficava na Avenida Cássio Piedade. E o Bradesco é na frente, hoje é a Drogabi Manipulação. Então imagine você andar dali do centro até lá em cima, perto da Cássio Piedade, se vocês conhecem Itapeva, e trazer uma caixa para o gerente. E quando você abre a caixa está cheia de pedra e tijolos. Eram blocos de anotações, eles falavam. Esse era o tipo de brincadeira que as pessoas tinham umas com as outras logo quando você inicia. E você vai aprendendo a ser do mesmo jeito. Porém, os que são cristãos não caminham por esse lado. Os que são nascidos de novo e os que são realmente batizados e professam a sua fé, eles trilham por outro caminho. E muitas vezes nós somos pegos porque nós não sabemos nem ouvir e nem falar. E o que Tiago está nos orientando é: fique quieto na hora que você deve ficar quieto. E ouça mais, principalmente, a palavra do Senhor. Esses ensinamentos, eles são práticos e são proveitosos para cada um de nós nesta noite.
Basta você ter atenção e querer fazer com isso algo de novo na sua vida. A grande questão é que muitas vezes precisamos ser reprovados para lá na frente sermos aprovados. E todas as vezes que nós nos deparamos com situações parecidas com essas, nós já não queremos mais participar de tal ato, ou de tal brincadeira, ou até mesmo de participar, mesmo que de longe, dessa chamada brincadeira de mau gosto. Eu quero trabalhar aqui nesta noite 2 pontos específicos desta palavra. O primeiro é o versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Existe um contraste aqui entre ouvir e fazer. Você ouve a palavra e o que você deve fazer logo em seguida, quando você sair, é praticar esta palavra. Se você não entendeu a palavra, o bom é você fazer anotações aqui e quando chegar e tiver um tempo na sua casa, você meditar novamente nela. Mas eu sei, e não precisa ninguém confessar aqui a mim, porque nós não temos esse hábito, é que quando nós voltamos para a nossa casa, mal nós pegamos na Bíblia. Mal nós temos um tempo de meditação e de oração. Quiçá lembrar daquilo que o pastor pregou logo que estamos conversando ali no portão. As pessoas esquecem, dá um branco na cabeça delas, nem o texto elas não lembram. Mas aquilo que chama a atenção, elas vão lembrar. Por isso nós precisamos ter atenção no ouvir. Fazer é algo consequente daquilo que eu pego para mim. Eu gosto de aplicar muitas coisas que eu aprendo com outras pessoas da área de teologia. Eu gosto de colocar em prática muitas vezes na reunião de pequenos grupos algo que eu vi e que gostei e que deu certo. O problema são as pessoas não entenderem o que foi pedido. Nós não entendemos o que é uma oração de adoração. Nós não entendemos o que é uma oração de confissão. Nós não entendemos o que é uma oração de adoração a Deus. Nós misturamos tudo. Pai, abençoa a minha vida, meu filho que está doente, o meu emprego, colocamos tudo no pacote. E não é isso. Por isso nós precisamos ter atenção em ouvir. Por isso eu e você fomos criados com 2 ouvidos. Para ouvirmos mais e falarmos menos. Aqueles que ensinam não tem como. Vocês vão falar mais que a boca. Não é assim a expressão do dito popular? Quem ensina fala mais que a boca. Não tem como. Mas se eu estou sentado no seu lugar, eu gostaria e com certeza teria a maior atenção possível naquele que está à frente, para que eu saia daqui com alguma coisa prática na minha vida. E aqui nós temos, falando em ditados populares, nós temos algum. Morda sua língua, coloque zíper na sua boca, feche sua matraca. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Esse até parece uma correção de mãe para a gente, né? Pense antes de falar. Muitas vezes nós não usamos este último ditado popular, colocamos na nossa vida. Nós não pensamos antes de falar. A hora que a gente vê, já saiu. Mas não era isso que eu gostaria de fazer. Porém, já foi. Não tem mais o que ser feito. E aqui Tiago está dando esses conselhos práticos. Para que nós possamos nos alegrar nas provações, eu preciso ser rápido em ouvir e tardio em irar. Devemos procurar, irmãos, ser santos. E o que é ser santo? Nada mais é do que ser escolhido e separado para Deus. E todas as vezes que nós ouvimos, você é santo, né? As pessoas debochando da gente. Na verdade, você deveria ter ousadia e falar, é verdade, eu sou santo.
Só que as pessoas têm uma conotação de 2 asas nas costas e uma auréola em cima da nossa cabeça. Eles pensam que é esse tipo de santo. Não. Quando que na verdade nós somos santos porque nós somos separados e escolhidos antes da fundação do mundo. Não somos melhores do que ninguém. Isso é uma verdade. Guarde isso na sua vida. Eu e você não somos melhores do que os de fora ou do que de outras denominações. Não, não. Nós somos o que somos pela graça e misericórdia do Senhor, que um dia nos alcançou e que um dia nos deu vida e que tirou as nossas escamas dos nossos olhos, e hoje nós podemos ver e contemplar a beleza do Senhor, a sua santidade, e louvado seja Deus por isso. Nós muitas vezes nos metemos em coisas que não deveríamos nos meter. O problema é que nos metemos em coisa que não deveríamos nos meter, e quando nós temos uma boa ideia ou pelo menos uma sugestão, ninguém nos ouve. Já reparou nisso? Muitos aqui falam comigo em off, né? Me chamam no particular, conversam comigo tal, e vamos conversando e vamos alinhando, e eu sei um pouco do anseio da igreja. E quando eu tenho oportunidade, passo para o conselho. O problema é que muitas vezes ninguém me ouve. E aí eu não posso fazer nada. Então, quando você ouvir alguém, preste atenção. Porque alguém está falando. Alguém está sugestionando ou sugerindo alguma coisa. Mas basta eu pegar isso e colocar em prática. Nós não fazemos as coisas sozinhos, meus irmãos. A igreja não é minha e nem sua. A igreja é de Cristo. E dela e dele continuará sendo até a volta dele pela segunda e última vez. Adicionando esses ditos populares, Tiago vem nos colocar algumas questões práticas adicionais. A primeira é principalmente sobre este aparelho aqui, ó, celular. Quer ver uma coisa? Quem tem celular, levanta a mão. Só levanta a mão quem tem celular. Levanta a mão aí, gente. Tá comendo? Tomou banho hoje, não? Vamos fazer diferente? Quem não tem celular, fica em pé. Quem não tem celular. Tá bom? Olha só. Cada um de nós, pelo menos, temos um aparelho. Pelo menos um. Quem trabalha, às vezes precisa de mais de 2. É um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo outro. E aqui, Tiago está nos dando uma orientação muito prática com relação a este aparelho, que muitos demonizam. Nossa, é do demônio. Não. Se bem usado, ele serve para o reino de Deus. E aqui ele fala o seguinte: cuide da sua comunicação digital. Cuide para você não entrar pelo cano. Já ouviram essa expressão? Cuide para você não cometer nenhum tipo de gafe ou erro. Ainda mais nesse período que está tudo chato. Você não pode expressar nada, você não pode falar nada, porque os processos vêm. Então tome cuidado. O que você faz, com quem você conversa e principalmente aquilo que ninguém quer que seja descoberto. A segunda orientação prática de Tiago é justamente falar comigo mesmo, falar com você mesmo. Muitas vezes nós não percebemos o que falamos, quando percebemos, já foi. Não tem mais o que fazer. Enquanto o maior problema da humanidade são pessoas, nós precisamos entender que existe uma solução para esse tipo de problema. E ele morreu na cruz para me dar salvação e te salvar. Cristo Jesus. Podemos sim entender, às vezes, tarde demais, aquilo que estava na nossa cara, diante dos nossos olhos. Porém, o tempo passou, né? Mas não é aquela música, eu sofri calado.
O tempo passou e não volta mais. A grande questão hoje é como você está aqui perante o Senhor. Como você tem passado a sua vida, muitas vezes longe do seu Criador. Ouvir a palavra de Deus, você precisa estar intimamente ligado com o Pai. Se eu aconselho bem a minha filha e o meu filho, eles precisam me ouvir. Por quê? Porque eu os amo e eu quero o bem dos dois. Agora tem filho que, tá bom, tá top, tá tudo certo. Fez de conta que ouviu e praticou outra coisa. E é por isso que muitas famílias estão vivendo, desculpe a expressão, um inferno nas suas casas. Porque não se respeitam e porque não param para ouvir um ou outro. Embora, meus irmãos, o mandamento seja: preste atenção no que você está ouvindo e fale menos, nós não temos isso como regra na nossa vida. Nós atropelamos tudo. Certamente aquele que sabe ouvir tem maior benefício na sua vida. Você já conversou com alguma pessoa que dá o maior trabalho de você tirar uma palavra dela? Existem pessoas que por natureza são assim. Com o pastor não fala, mas com as outras pessoas, né? É um tagarela, não para. Mas quando está aqui na casa de Deus, quando está no meio dos irmãos, é quietinho. A gente quase não ouve a sua voz. Mas quando está numa roda de social, é totalmente diferente. E eu não estou pedindo para você mudar nada na sua vida. Agora, se Deus falar com você, eu gostaria que você ouvisse, não a mim, mas a palavra de Deus. Se isso servir para você e para mim hoje, coloque em prática. Faça isso valer a pena. Porque Tiago, ele está nos orientando. E como eu falei na semana passada, esse livro não é muito teórico. Ele é mais prático do que teórico. Então, se você quer aprender algo, venha e beba desta água. Uma fonte inesgotável que vai servir para a sua vida diária. E aqui o segundo ponto é: faça a palavra de Deus ser conhecida. Tornai-vos, 22 aí do seu texto, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós, no tempo nosso de vida cristã, nós nos enganamos. Porque só fizemos aquilo que os nossos pais, os nossos avós, alguém que nos amava falou para a gente fazer. Mas nunca fizemos de fato e de verdade porque amamos fazer e estar na casa do Senhor. E estar na presença do Senhor deve valer muito mais do que estar em algum tipo de festa ou comemoração aí fora. Eu estava assistindo os lances da Champions League, Inter e Manchester City, e vi a vibração daqueles ingleses que pela primeira vez foram campeões. Levantaram a sua taça, e gente chorando, se escabelando, se esgoelando. Mas nós não vemos isso para uma pessoa que encontra Cristo e promove a sua fé, não é verdade? Não quero que ninguém venha fazer algo do tipo aqui, não é isso. Mas deveria ser, porque quando eu encontrei Jesus, tudo mudou. Quando você encontrou Cristo, tudo mudou. Por isso Tiago vem nos alertar: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não seja, como eu usei a expressão hoje, um obeso espiritual, que só recebe, que só recebe, que só recebe, e engorda, e engorda, e engorda. Não. Divida com outras pessoas da sua simplicidade aquilo que Cristo tem falado ao seu coração.
Venha para a casa do Senhor falando assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, usa o teu servo para falar comigo. Usa as canções, usa as orações, usa da liturgia para falar comigo. Eu preciso voltar para minha casa com uma direção. Eu preciso ter esta semana que se inicia hoje totalmente diferente da semana passada, porque semana aconteceu isso. Mas nós não temos coragem, meus irmãos, de abrir o nosso coração. Acabamos pedindo pelas mesmas coisas, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos irmãos da igreja e só. Quando nós temos intimidade, e eu já contei essa experiência para vocês, minha, eu colocava Deus no meu carro quando eu saía viajar e trabalhar, e eu brigava com Deus, eu chorava. Eu falava: não está certo desse jeito, Deus, tem que mudar alguma coisa. Mas nós não temos coragem de fazer isso, porque nós não temos intimidade com o Pai. Parece que somos filhos criados lá do século passado, onde que para passar na frente dos mais velhos tinha que se pedir autorização. Com licença. Hoje, a criança falta dar na cara do pai e da mãe, só. Lógico que algumas, né? Que não têm educação. Muitas vezes, meus irmãos, fazer a palavra ser conhecida dá trabalho. Mas aí nós precisamos também entender que Tiago está contrapondo a hipocrisia. Aquela mesmo que nós temos estudado aqui às quartas-feiras. Se você tem vindo aqui no Sermão da Montanha, você já aprendeu o que é hipocrisia. Hipocrisia é falsidade. É algo enganoso, é aquilo que o ator e artista na televisão faz. Ele vive algo que ele não é. E aqui Tiago está sendo contrário ao hipócrita, porque o hipócrita diz que faz, aliás, ele manda fazer, mas não faz o que ele diz. E isso é muito ruim, porque nós precisamos compreender que somos servos do Deus Altíssimo. E Tiago está chamando a atenção para que possamos servir com alegria. E lá no final, ele vai dizer assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião não vale nada. Porque realmente religião nenhuma presta. Mas o que presta é Cristo, o dono da igreja. Nós estamos numa denominação porque entendemos ser esta a melhor. Mas quando Deus fala com você, você também precisa compreender que para participar e praticar o que você participa, deve também ser prioridade na sua vida. O problema é que eu fujo dos meus compromissos. Somos chamados a fazer boas obras, porque Jesus fez a melhor obra na nossa vida. Ele morreu no nosso lugar. Tiago também está advertindo sobre a lentidão em ouvir e fazer. Lembram-se de Mateus 28, 19? Pode pôr aí para mim, Flavinho? Só para a gente ler junto aqui. Mateus 28, 19. Peguei o Flavinho ali. Vamos lá. Vamos ler todo junto? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, imperativo. Já ensinei isso para vocês. Não tem conversa. Fazei, outro imperativo. Devemos fazer discípulos. Discípulos são pessoas que não conhecem o Senhor ainda, mas que
quando eles iniciam, começam a compreender, eles também discipulam outros, de todas as nações. Você precisa ir aos 4 cantos do planeta Terra. E o principal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem lembra da escola dominical desta manhã, vai lembrar que o que impedia o eunuco etíope de ser batizado? Nada. Felipe o pegou, levou à beira do rio e o batizou. Como eu sempre falo, não é a quantidade de água que faz a diferença na vida da pessoa, mas sim se Cristo entrou verdadeiramente na sua vida. Essa é a grande questão. A quantidade de água não importa. O que importa é o que Cristo faz naquela vida que nasceu de novo. Por isso, Tiago vem falar aqui para fechar o pacote completo sobre 3 comandos. O primeiro, refreie, segure a sua língua. O Salmo 141, 3 e 4 vai dizer assim: põe uma guarda, ó Senhor, sobre a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não deixe meu coração se inclinar para nenhum mal, para me preocupar com ações perversas na companhia de homens que praticam a iniquidade. E não me deixe comer das suas iguarias. Senhor, põe um cabresto na minha boca. O mesmo cabresto que usamos em animais, para ir para a direita, para a esquerda, para parar e para caminhar. Freio. Segundo, visite os órfãos e as viúvas. Tudo que nós devemos fazer é ação social. Aqui eles estão especificando aquele grupo de pessoas que, quando levantaram 7 diáconos, eles tinham que fazer o que está aqui: atender os necessitados, porque os judeus estavam sendo atendidos, mas os dos gentios não. Por isso levantam 7 gregos, inclusive o primeiro deles, Estevão, a qual nós vimos sobre a escola dominical desta manhã. Para que eu e você possamos considerar a palavra do Senhor, a última orientação de Tiago é: mantenha-se imaculado do mundo. Difícil nos dias de hoje, porque o mundo oferece muito mais atrativo do que a igreja. E quando nós pensamos em mudar algo da igreja para promover algo, pessoas que não entenderam como as coisas estão funcionando, travam tudo e nós não conseguimos fazer nada. Mas e aí? O que eu devo fazer, pastor? Ouça, coloque na sua presença Deus e peça para Ele te orientar. Quero concluir aqui, meus irmãos, essa maravilhosa palavra que o Senhor nos dá nesta noite, fazendo a seguinte pergunta: na sua opinião, o que é mais importante? Ouvir ou fazer? Talvez, para alguma parte aqui, vai falar: não, o ouvir é mais importante, pastor. Para outra turma vai falar assim: não, o fazer é mais importante. Mas eu quero lembrá-los que os dois são importantes. Tanto ouvir quanto fazer. É inevitável que um depende do outro. Primeiro você ouve, primeiro você escuta, depois você coloca em prática, depois você faz. Até porque a palavra do Senhor, ela não deve ser só teórica. Pelo contrário, se você lembrar como foi a vida de Jesus Cristo, ele foi muito mais prático do que teórico. Ele ia pelas vilas, pelas cidadelas, pelos lugares, ensinando. A vida dele foi uma escola. Mas quando ele precisou ir nas sinagogas e interpelar com os fariseus e os legalistas, ele foi. E aliás, como sempre, deu uma baita de uma aula em cima dos doutores
da lei. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desanime, não se preocupe, mas continue a sua busca, continue incansavelmente e incessantemente a sua vida diária com o Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos fazendo tantas outras coisas, com tantas demandas na nossa vida diária, que acabamos por esquecer o Senhor. Mas lembre-se, quando você o procura, Ele está sempre pronto para te ouvir, porque Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus gracioso, e Ele é um Deus que quer ver realmente a sua criação muito bem. Meu irmão e minha irmã, eu espero em nome de Jesus que você continue sendo abençoado por Deus, que você realmente pense no versículo 19 e no versículo 22, mas que você nunca esqueça que se nós temos esta palavra, é porque o Senhor pagou um preço muito alto, um dia, vindo a esta terra, nascendo de uma família muito simples, passando a sua vida com simplicidade, escolhendo 12, formando a sua primeira igreja, e depois, quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, os discípulos, os apóstolos, deram continuidade nisso, e a palavra do Senhor chegou a mim e a você nesta noite, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando em Cristo Jesus. Ministério do Louvor, vamos lá? Enquanto o Ministério de Louvor vem à frente, eu quero orar por você, quero convidar você a se colocar em pé se você puder. Nós vamos orar e impetrar a bênção e o Ministério de Louvor vai nos conduzir com mais uma canção. Feche seus olhos, por favor. Tenha esse momento com o Senhor. Pense um pouco no que foi falado nesta noite, para que você saia daqui e você realmente peça para Deus que Ele faça de você um servo e uma serva fiel do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer o privilégio que o Senhor nos dá nesta noite, de trazer esta palavra abençoadora para as nossas vidas. Precisamos do Senhor na nossa vida diária, principalmente agora que vamos voltar para os nossos lares. Nos dê, ó Senhor, em nome de Cristo, uma noite abençoadora, renovadora, ó Pai, para que possamos, ó Deus, continuar a nossa vida no dia de amanhã, nos nossos afazeres pessoais e particulares. Pai, em Cristo Jesus, aqui está a tua igreja, ansiosa por ouvir a tua voz, e eu espero que elas tenham escutado o Senhor nesta noite. Senhor, nos conduz, ó Deus, em graça e glória, para que não venhamos nem cair para a direita e nem para a esquerda, mas que continuemos a trilhar a caminhada cristã, o crescimento que o Senhor tem nos dado, e que nós possamos fazer muito bom proveito de tudo isso que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Agora, amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as ternas consolações do amado Espírito Santo estejam com cada um de nós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.